Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação de mais um episódio do nosso podcast, o Adcast, que é o podcast da Igreja Assembleia de Deus de Itajaí. E nessa tarde, estou aqui acompanhado com o nosso companheiro pastor André. Pai do Senhor, pastor André. Pai do Senhor. Tudo certo? Muito bom estar contigo aqui novamente. Novamente. É isso aí. Já é o segundo dia, né? Para quem vê, acha que tá mais um, mas já é o segundo dia. Exatamente. E hoje a gente está gravando um podcast muito legal, porque envolve um dos departamentos que demanda mais elaboração na nossa igreja e o que às vezes é o mais discriminado, entre aspas. A gente vai entrar nesse assunto com mais detalhe no decorrer do podcast. Nós estamos hoje aqui com as duas coordenadoras do departamento infantil, a irmã Grace e a irmã Ana. Pai do Senhor, minhas irmãs, tudo bem? Pai do Senhor. Privilégio, né? Estarmos aqui. Privilégio é nosso. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Tudo bem? Olha, só para justificar já a minha introdução, assim, quando eu falo que é o departamento mais discriminado, entre aspas, porque durante muito tempo, né, o departamento infantil foi deixado assim, a irmã vem aqui contar a historinha de Davi pro pessoal e tal. E quem se aproxima um pouco do departamento, e eu como pai, que tenho um filho que participa, né, abençoado por esse departamento, a gente consegue perceber que, pelo menos na nossa igreja, esse departamento não é feito dessa forma. É feito, pelo contrário, com muita seriedade, com muito planejamento, com muita dedicação de todos que estão envolvidos ali. Então, por isso que já queria iniciar agradecendo a Deus pela vida de vocês. Eu e minha esposa, assim, a gente conversa em casa muito, assim, quando a gente vê o trabalho do departamento infantil, nos eventos que vocês promovem, no trabalho diário também, rotineiro, durante a semana, no final de semana. A gente percebe, assim, dedicação, a gente fala assim, poxa, a gente olha como é feito com esmero, assim, com empenho, e a gente vê como que isso é importante para a nossa igreja. Então, assim, de coração, como pai aqui, e como membro da nossa igreja, queria agradecer muito vocês. Vocês são uma bênção para a nossa igreja. Uma bênção. O trabalho de vocês é fantástico. E sem dúvida é algo que como tu está salientando, e agora dizendo de forma... Eu já conversei um pouco com a Grace um pouco mais sobre isso, é uma coisa que há uma desvalorização, houve por muito tempo, e além da desvalorização, falta de interesse de voluntariado. Porque é um ministério que demanda muita gente para que o negócio funcione bem, mas poucas pessoas querem envolver. E aí agora, antes de a gente propriamente a entrevista, até os pais não têm muitas vezes interesse. É quase que onde deixa a criança para assistir o culto. Né? Eu lembro que, aí até trazendo um adendo, quando eu estava no meu seminário tem semanas de acampamento. E aí tem a semana da família. Na semana da família, uma das regras bem claras deixadas para toda a família, para os pais, seus filhos não estão num hotel de recreação. Todas as atividades não terá alguém que estará fazendo com eles. Quem fará com eles é vocês. Então tem pessoas que vão ajudar para entregar o material, o que vai ser feito da gincana, mas os pais estão envolvidos. E o departamento infantil, muitas vezes na igreja, é visto como isso. É um lugar que eu vou deixar meus filhos, como a gente vai no restaurante, tem aquele clubinho lá e vai ficar alguém lá. Não, o departamento é uma ferramenta auxiliadora para os pais, mas que os pais devem estar intimamente envolvidos para serem ferramentas úteis lá, porque precisa. É muita gente, e a outra coisa que eu com certeza vou ouvir de vocês é o vislumbre de ter homens. A discriminação reflete que, assim, não é um ministério para homens, não é um ministério que precisa de homens lá, é só mulheres. E esse é um equívoco, né? A gente precisa do envolvimento da família como um todo, o marido, a esposa, homens e mulheres, para que isso venha fazer uma diferença grande. Então, esse momento que a gente vai ter com elas hoje vai mostrar para aqueles que estarão nos vendo aqui, inclusive, que a nossa igreja tem esse vislumbre. Então, a gente está muito feliz de ter vocês e aí vamos caminhar. Acho que agora é o momento da apresentação de cada uma delas, né? Né? Então tá. Então, senão assim, a gente fala demais, né? Não, se deixar e chama o convidado e fica o podcast todo só a gente falando. Verdade. Mas na nossa igreja, vocês como coordenadoras, assim, na igreja sede, provavelmente a maioria dos membros deve conhecer vocês. Mas a gente não sabe quem está assistindo. Às vezes são o pessoal do campo, do nosso campo aqui em Itajaí, ou até mesmo pessoas que nem têm nenhum vínculo com a nossa igreja. Então, qual que era a ideia aqui? Primeiramente, era que você se apresentasse, né? E desse um pequeno briefing, assim,
de quem é a Grace, de quem é a Ana, as atividades seculares de vocês, até porque vocês exercem essa função na igreja voluntariado, né? Vocês têm as atividades profissionais de vocês, falar um pouquinho assim da família de vocês. Não sei quem quer começar, Grace. Posso começar? Pode começar. Então, eu sou a Grace, né? Eu tenho 40 anos, eu sou enfermeira, não sou professora. Minha avó sempre quis que eu fosse professora. Eu fiz um semestre só e desisti, porque meu sonho era ser enfermeira. Mas no Ministério Infantil, eu estou desde os 18 anos envolvida. A gente se cria na igreja e sempre chama a irmãzinha para cuidar das crianças, né? E eu fui uma dessas que fui convidada desde cedo. Eu sou casada com o Oswaldo. Oswaldo é presbítero na igreja. Fiz aniversário agorinha. Anteontem, né? Fez 46, isso, quinta-feira, dia 10 de novembro. E eu sou mãe da Laura, né? Então é professora, né? Só para constar. Se é mãe, tem que ser professora, não tem como fugir disso. Então eu vivo uma experiência de ser professor no Ministério Infantil, solteira, né, casada sem filhos, e depois agora com a Laura. E com certeza virou a chave. A responsabilidade dobra, né, quando a gente é mãe, porque a gente tem um compromisso, né, de fato, com a criação dos nossos filhos e com a criação dessa geração onde ele está envolvido, né? Hoje ela tem 6 anos, então ela está envolvida ali com as crianças ali naquele grupo, então tem uma responsabilidade bem maior. Sim. É a vez da Ana agora, né? Eu sou a Ana Maria, eu sou casada com... Só chega o microfone. Isso. Eu sou a Ana Maria, sou casada com o Marlon, vai fazer 20 anos de casada, e tenho um filho, então, jovem, que é o Eduardo, e o Bernardo, que tem 12 anos. Sou professora, sou especialista em alfabetização, atuo há 10 anos, né, na educação infantil e fundamental 1. Estou como coordenadora de educação infantil no CI Amores e Cores, que é perto aqui. E lá na igreja sou segunda coordenadora agora com a Grace. A gente está atuando lá há 2 anos, né? Mas eu já estou no Ministério Infantil há cerca de 6 anos, né? A minha história no Ministério Infantil, eu já vinha trabalhando, né, como professora em sala de aula, e depois de mãe, assim como a Grace, depois de mãe, vi a necessidade, mas vi também conseguia perceber o valoroso trabalho já do meu filho enquanto aluno, né, na igreja. Então eu vi o trabalho das irmãs, e então me voluntariei há cerca de 6 anos atrás, quando eu já estava colhendo assim alguns frutos do que as irmãs lá na época já tinham semeado na vida do meu filho mais velho. Sim. E daí agora quero fazer parte disso, né? Quero fazer parte disso. Claro que não era exatamente o que eu imaginava, né? Enquanto mãe, a gente tem como vocês, né, estavam comentando no início, a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente sabe que é bom, mas inicialmente a gente deixa realmente para que a gente possa prestar o nosso culto um pouquinho mais tranquilamente, né? Mas enquanto profissional ali, eu realmente tive uma visão assim muito ampliada e consegui perceber a necessidade e valorizar ainda mais o trabalho, né, daquelas que já estavam. Algumas estão até hoje, outras já estão em outra área, enfim. Mas como mãe, realmente mudou quando eu, com o meu filho, com o Bernardo, que é o que já está nos pré-adolescentes agora, eu realmente tive uma outra visão, sendo professora e mãe no Ministério Infantil. Muito, muito bom. Então, assim, quando a gente queria tratar um pouco sobre o departamento e o planejamento que é feito, e eu quero aqui fazer uma observação de um pai que está de fora, de quem de quem está na igreja já há um tempo, que sempre existiu o trabalho do departamento infantil. Então, tu consegue ter uma linha do tempo e não entrar no mérito de querer fazer comparações, se um trabalho é melhor do que o outro, não. Mas, assim, há algumas estratégias de desenvolvimento do trabalho. E, recentemente, e aí eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que ano passado, vocês iniciaram o trabalho que é o Discípulo Kids, Discípulo Kids, né? Que é um discipulado voltado para o departamento infantil. Que aí eu queria que vocês explicassem, assim, se pudessem explicar,
o intuito do Discipulado Kids, o que difere o Discipulado Kids, o planejamento por trás desse projeto, do que já vinha sendo feito como proposta. Como surgiu isso, né, como essa surgiu ideia? esse planejamento, os objetivos por trás desse projeto. Eu e a Ana, nós estamos na coordenação geral a nível campo, né? E no Templo Sede, nós somos lideradas, né? Existe uma liderança ali na sede e nós somos lideradas. Então, eu sempre, a Ana também da mesma forma, mesmo que a gente esteja na coordenação, a gente sempre quis estar envolvido na sala de aula, ministrando, ainda permanecendo na escala, mesmo que seja mais difícil, né? Custoso, assim, mas nós conhecer a realidade. Então, a gente participava da escala dos cultos de domingo, só que muitas crianças, o culto de domingo já é um pouco mais diferente, é uma ministração um pouco mais rápida, e muitas daquelas crianças não vinham na escola dominical. E eu também era professora da escola dominical. Então, a gente sentia que às vezes a gente fazia um louvor, a gente fazia uma apresentação, e as crianças não estavam entendendo. Então, certa vez, uma criança estava lá arrumada, preparada para a apresentação, e ela disse assim, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Totalmente deslocada. E isso me incomodava, porque muitos das crianças que vão aos domingos à noite não vão na escola dominical. E vão nas quintas-feiras. E a igreja estava vivendo, né, com a chegada do pastor Adão, a igreja estava vivendo um movimento, né, a igreja estava, as quintas-feiras estavam diferentes, estavam cheias, tinha grupo de adolescente, tinha grupo de pré-adolescentes trabalhando, e as crianças não tinham uma atividade para eles. Então nós, né, que estamos no Ministério Infantil, a gente tem que entender qual é o objetivo do Ministério Infantil, que é levar crianças a Cristo, que é entender que eles têm pecado, que eles precisam alcançar Jesus, porque às vezes os pais não entendem, né? Quando crescer eles aprendem, né? Então nós entendemos esse objetivo, então a gente tinha que fazer uma atividade para alcançá-los. Então é começar da base, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a igreja, o que é a Bíblia, para eles também manusearem a Bíblia, porque eles não sabem manusear a Bíblia, e isso crianças já alfabetizadas, eles têm dificuldade. Então nós conversamos, era já um material que eu usava com a Laura, que era do Clube Discipular, do Eduardo e da Maiara de Blumenau. Então a gente conversou, eu e a Ana, apresentamos a Isa, e a gente iniciou ali nas quintas-feiras, né, o clube, o Que Discípulo, onde a gente se Até divide. por conta que é um pouquinho diferente também, né? A questão litúrgica, o culto de domingo é um culto, né? Sim. Com toda assim a gente já comenta com as crianças no início. Assim como os pais estão cultuando lá em cima, vocês estão cultuando embaixo. Então, na nossa salinha, independente onde seja, vocês estão aqui cultuando. Então, ali tem uma ministração que às vezes vem uma irmã, pode ser uma irmã convidada, pode ser as irmãs que já estão na escala, o testemunho, oração, todo o sistema de culto mesmo, aquela organização de culto. Todos os componentes de um culto também, né? são empregados ali. Isso, oração na chegada, oração, palavra, alguma criança, né, pede para estar lendo uma palavra e tudo mais. Às vezes algumas crianças trazem instrumentos e também pedem oportunidade para louvar. E já no discipulado já é algo mais estruturado, mais um curso, né? Posso Pode continuar. mais um curso, então, nós, com esse material que a Grace trouxe, que é do Clube Discipular, eles têm as apostilas sistematizadas e são apostilas, assim, modernas, com visuais. Nós tínhamos já, apesar de que algumas crianças não vão na EBD, mas às vezes o material ali da EBD é um pouquinho diferente desse material do Clube Discipular. O material do Clube Discipular é moderno, eles utilizam, por exemplo, quando falou do pecado, ele utilizou um visual de um presidiário, assim, como se fosse, sou pecador culpado, daí a criança bate a foto, ou, por exemplo, tem uma coleção ali, uma edição que fala sobre o Natal, né? Aí tem o Papai Noel, fake news, que é, né? Então são contextualizado com hoje contemporâneo, hoje, né? contemporâneo, com a linguagem Que deles. facilita o entendimento automaticamente. E só um agregar aqui, reflexo de um pai e uma mãe envolvido no discipulado, porque esses dois casais, eu conheço eles, inclusive,
eles viram a necessidade de discipular seus filhos como um chamado deles, de Deus, não da igreja, não da escola, que viesse ser, mas deles. Então eles viram que não tinha material que se encaixava com o que eles tinham para ensinar, e eles começam então a produzir. Isso. Hoje, Deus usa disso para sustentá-los. Hoje eles não exercem nenhuma função e vivem disso. Então perceba, por isso que se torna tão palpável para a criança, porque são pais envolvidos, e aí tu usa o material que, poxa, o pai tá ali caminhando, a mãe tá caminhando. Então, por isso dessa contemporaneidade da linguagem ser muito mais atrativa para a criança. Quem preparou né? o material tá vivenciando aquela idade, aqueles interesses, né? Aquela faixa etária, ou o que é desenvolvido mais para meninas, ou desenvolvido mais para meninos. Então, eles têm o visual deles, o layout, assim, é bem bacana. E também a forma de trazer os versículos para memorização, versículos menores, mas bem contextualizado com o dia a dia da criança, com a realidade dessas crianças que argumentam. Até vocês comentaram inicialmente como era o Ministério Infantil antes. Eu acho que essa mudança também é necessária, não só por conta de como era ministradas as aulas, mas de como as crianças estão hoje. Sim. Né? Antigamente, na nossa época, era O uma acesso era educação diferente. depositária, né? Eles vinham e traziam aquela verdade pra gente, a gente aceitava e ponto. Hoje em dia, não. As crianças, elas são na escola, as metodologias de ensino de escola, elas estão sempre instigando a criança a argumentar, né? A criar hipóteses, a estar comentando, a questionar. Então, essas crianças, elas vêm questionando, e às vezes no culto, elas trazem curiosidades, perguntas, questionamentos que num curso sistematizado a gente consegue se preparar melhor. Na última aula que eu dei agora, por exemplo, que daí também já é uma outra situação que a gente vai comentar, que nós estamos fazendo um clube do livro, né? Agora também a gente já está numa uma segunda etapa. Mas só para lembrar que na última aula que eu dei agora, eu estava com o intuito de falar sobre que Deus nos ama, independente do que possa acontecer de ruim na nossa vida, que Deus nos ama, né? Mas as crianças, elas foram vindo com outras perguntas, e daqui a pouco elas estavam perguntando sobre política, sobre o Brasil, sobre o que estava acontecendo, e a gente não pode não ter resposta, né? A gente precisa estar preparado para tanta dúvida, e se por acaso não tivermos também... Dizer, olha, não, a querido, tia vai trazer, né? Isso, vou trazer, vou perguntar, né? Mas não deixar a criança com aquela dúvida, porque senão outra pessoa vem e vai responde de maneira aquele errada. buraco, né? Isso mesmo. Quando vocês fizeram eu lembro assim que o meu filho participou desde a primeira turma do discipulado, o Bernardo, né? E aí eu pensei, poxa, aí eu lembro que foi fornecido uma primeira apostila e tal, e aí eu peguei ela para dar uma olhada na apostila e fiquei feliz pela apostila, porque assim, até vocês têm alguém, às vezes, da nossa igreja que não entende, ou até uma pessoa de uma outra denominação, ou até não cristão que possa estar assistindo. Na nossa igreja, para ti ser considerado um membro efetivo, não uma pessoa que participe e Congregado, não congrega, que vá nos cultos, mas que efetivamente um membro da nossa igreja, você precisa ser batizado. E o batismo é um mandamento bíblico. Só que a nossa igreja, até como um ato de não banalização do batismo, a pessoa não chegar assim, aceitei Jesus, mas algo assim muito superficial, e se batizar, ela impõe que a pessoa precise fazer o curso de discipulado, né? Para ter convicção daquilo E aí ali que ela aprende as doutrinas bíblicas, né? Principais, as centrais da nossa fé, e aí depois daquilo, se ela realmente ficar convicta da fé dela, e ela realiza o batismo. E aí quando veio, que isso foi a primeira coisa que me deu o clique, quando você vai ter o discipulado Kids. Eu falei, discipulado Kids. Discipulado, já vem receber minha mente começou essa carga, né? Discipulado a gente faz para atender as doutrinas bíblicas. E eu pensei assim, a primeira coisa que eu pensei assim, eu quero ver o que elas vão ensinar nesse discipulado. E ali eu fiquei feliz porque... Teólogo já, né? Pai teólogo, né? As primeiras matérias ali, temas que vocês abordaram, foram os temas centrais da fé cristã. E claro, com uma metodologia voltada para a idade, né? E aquilo eu fiquei muito feliz. Porque, embora as histórias bíblicas que são contadas do rei Davi, de Samuel e tudo mais, tragam princípios e valores cristãos, mas aí a partir do momento que tu mostra ali assim, você é pecador, e aí você ensina o que é pecado,
Você traz de uma forma mais... Palpável para a criança, né? Para a criança mais assim, palpável, mas sem diminuir. Sem mastigar muito. Sim. Trazer um negócio mais como ele é mesmo. Isso promove na criança, ainda mais no dia de hoje, esse raciocínio. Assim. A ideia foi, a gente pegou lá a lição de discipulado mesmo, e tu segue, né, aquele cronograma, vai pontuando, né? Vai pontuando. Então, primeiro, a pessoa que aceita, né, a Jesus, ela precisa passar pelo novo nascimento, ela precisa saber quem é Deus. Então, a gente seguiu mesmo as doutrinas bíblicas, porque o Clube Discipular, ele vai trazendo conteúdo, né? Então, a gente que montou, organizou de acordo com a necessidade. Entendi. Né? O nosso contexto, qual é o que a gente contexto, iria como objetivo, né? Isso, então, primeiro saber quem é Deus, quem é Jesus, porque muitas crianças sabem de cor salteado, Adão e Eva, Davi Noé, Golias. mas eles não sabem o intuito, né, da mensagem, né, E outra da coisa salvação interessante, ali a inserida. aplicação desses princípios. Sim. Que as apostilas, assim como o teu filho participou, a minha também, né? E a aplicabilidade, que eu acho que esse é o maior desafio, inclusive para com os adultos. Nós somos muito ministrados, em grande maioria, pensando a nível de igreja, de campo, porém, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Ensina esse princípio, e às vezes a gente não tem como expor todas as aplicações, então tu generaliza nos princípios, porém as pessoas não sabem dizer o que eu faço com isso agora. Sim. Então o material foi muito útil para isso, porque traz doutrina bíblica profunda, que leva a criança a querer ter indagações, mas ao mesmo tempo dá a resposta de como ela vai viver aqueles princípios, ou como aquilo muda como ela vive. Né? E essas histórias, Davi, Sansão, são histórias que a gente sempre precisa contar aquele fato bíblico, mas sempre passar para as crianças a missão salvífica de Cristo. Exatamente. Porque senão entra numa questão de fantasia para eles, que eles ainda têm dificuldade de É mais entender. Uma historinha que ele aprendeu. Né? Isso. Mais um super-herói. A criança ela precisa do concreto, né? Então eles ainda têm um pouco de dificuldade de entender como, né? Matou um gigante. E ali muitas crianças estudam em escolas seculares e lá aprendem outras histórias que seriam conto de fadas e fantasias e elas acabam não discernindo, né? Então a gente precisa sempre... quando a Grace trouxe essa ideia, eu achei que não era possível fazer, que nós tínhamos que usar só o material que fosse da CPAD, por exemplo. Aí a Grace, não, Ana, esse material ele é todo pautado na Bíblia, nos princípios, naquilo que nós ensinamos aqui e tal. A gente vai criar a estratégia de ir além do domingo, fazer numa quinta-noite. Né? A Grace, como ela trabalha na área da saúde, ela tem muito essa questão de plano de ação. A gente tem essa dificuldade, esse desafio, então a gente vai criar todo... um plano para que a gente possa sanar esse desafio. Então, o Que Discípulos, até quando eu cheguei a fazer umas anotações, eu queria comentar sobre ele, porque eu gosto muito, eu amo muito esse trabalho, porque foi, assim, uma resposta que ela veio... Não, vamos selecionar, né? Então, o que seria viável aqui para a nossa realidade e vamos fazer esse estudo estruturado para que essas crianças saibam quem é Deus, quem é Jesus, porque senão parece que as histórias ficam lá nos tempos bíblicos. Parece que para mim... né? Então a gente precisa trabalhar bem essa parte, né, do Espírito Santo. Habita. Nossa, antes Deus estava. Eles tinham que montar altares para adoração. Agora você é o altar. A criança. Eu acredito que no decorrer dessas ministrações, elas devem fazer o link com as histórias. Né? Aí sim, com certeza. Fazem uma explicação. Então quer dizer que... Isso. Elas começam a aprender a fazer associação. Exatamente. E daí... continuando no Que Discípulo, nós terminamos, né, aquela etapa ali foram 10 módulos que a gente apresentou às crianças, foram 10 meses, e depois a gente viu a necessidade de mudar porque elas já estavam começando a ficar repetitiva. Fadonha. E as crianças são insaciáveis, é uma geração insaciável. Sim. E uma das professoras, né, a professora Aline, ela veio com outra ideia para nós, para a gente montar alguma coisa que enturmasse eles, que eles se conectassem como amigos, que reconhecessem a necessidade um do outro. E daí ela falou, quem sabe a gente faz um clube do livro, alguma coisa ela soltou assim, né? E daí, eu sou uma pessoa cheia de ideia, né? A Ana me ajuda a refinar a minha ideia, né? Já que ela é a pedagoga. Então, a gente começou a discutir. Então, nós estamos no segundo mês, né? Com o Clube do Livro. Então, é algo diferente, que é feito só na sede. Mesmo que a gente esteja a nível campo, a gente ainda não teve ainda... É um protótipo, na verdade. Né? Isso, é um projeto piloto ali.
para que a gente possa estruturar isso, né? O que discípulos foi a nível de campo? Não, que Também. disciplina Foi sede, daí é nós, enquanto professoras da sede, Sim. que a gente executa ali. Não, a pergunta é porque eu acho que a gente está caminhando, né, nessa direção, sem dúvida. O quanto se faz necessário criar projetos como esse e a longo prazo nós produzirmos. Sim. Mas teve agora, na última reunião de obreiros na segunda-feira, foram ali feita a graduação de alguns professores. Da capacitação. Que é uma capacitação. Então, assim, vocês têm um projeto nível campo de capacitação de professores. Sim. É porque daí nós somos coordenadoras Campo. no campo, né? Então a gente faz planejamento a nível campo, é estruturado, as nossas formações a nível campo, e daí, enquanto professoras, nós também temos nossos projetos locais, que obviamente é sempre com intenção de isso replicar a nível campo. Mas a gente precisa testar, Sim, tá né? certo. Então a gente já tem o clube discipular e a gente já apresentou algumas congregações, então a congregação da Fazenda, né? Isso. A gente já apresentou o clube discipular para elas executarem, a gente tem todas as apostilas esquematizada, experiência para contar como faz. E por né? ser um material bem concreto também, às vezes quando a gente visita alguma congregação e eu, por exemplo, já levei algum material para mostrar como funciona e sugerir para que elas utilizem também, porque é um material muito concreto, muito fácil de aplicar. Então, algumas irmãs estão chegando no ministério, elas conseguem ter uma visão melhor do que precisa ser ensinado, do que é importante, a base, né, do ensino. E ajuda, né? Ajuda Outra coisa, muito. ajuda elas a ter um norte, porque acho que muito daquilo que a gente vivenciou quando era criança, mas agora nós somos tão velhos que nós podemos dizer quando a gente era criança. Fala por ti. Eu posso falar também mais velho que eu, mas quando era aquilo, não tinha um cronograma, não tinha um norte, então a professora muitas vezes recebia na oral, faltou uma, tu tem que contar uma historinha. Mas o que eu vou... Sim. Conta de Davi, né? Ou na minha época, chegou uma época que eu já botava o videocassete, né? Botava o videocassete. E deixava tá ligado? rolando o E deixava filmezinho. rolando o filme, entendeu? Então, como você falou, é um material ótimo e que gradualmente, conforme a gente vai vendo o nosso contexto, vai ser uma ferramenta para dar um norte. E aí a gente vai doutrinando de forma bíblica e coerente as nossas crianças. Como diz o meu professor Davi Murk, a gente faz uma lavagem cerebral, mas com a palavra, com água limpa. O mundo faz com água Isso, suja. exatamente. E nós vamos usar água limpa para que os nossos filhos e os filhos daqueles que são nossos irmãos em Cristo, todos aqueles que vão ali, venham ser impactados com o evangelho. Sim. E esse material, e assim como vocês estão fazendo o projeto, tem sido eficaz. Eu posso dizer porque é a experiência da minha filha. Eu estou vendo o efeito dela vindo no final do culto, eu pergunto para ela, filha, o que tu aprendeu? E ela conseguir pontuar os detalhes, conseguir me contar as histórias e dizer o que isso envolve, o que isso aplica. E tu poder continuar durante a semana desenvolvendo aquilo. Sim. Em relação ao Clube do Livro também, a Grace contou ali a ideia inicial e eu achei muito importante por conta de que as crianças, no Clube do Livro, vou explicar um pouquinho, nós trazemos livros com princípios cristãos, né? E ali a gente faz leitura, alguma atividade dinâmica, né? Pautada naquele princípio do livro. Podemos pegar um versículo bíblico também, né? Que reafirma, né, essa verdade bíblica. Mas eu estava conversando com a Grace que a partir do momento que a gente traz um livro, que não seja o livro da Bíblia, a lição bíblica, a apostila do discipular, e a criança aprende a interpretar essa história, a ler, a ouvir, a compreender, ela também vai criar um repertório para quando ela ouvir em um outro lugar, uma outra literatura duvidosa, digamos assim, ela já vai conseguir extrair Filtrar, da né? história qual é o princípio daquela história, né? Nós, enquanto adultos, a gente Uma vai fazer um interpretação, concurso né? público, nós, enquanto adultos, né? Eu falo porque eu fiz uma prova agora recente. E você lê naquela pergunta de concurso, você consegue ver um contexto político ali todo infiltrado. Mas por quê? Porque você tem estudado acerca desse tema. Então, as crianças, a gente sabe que nas escolas, muitas vezes, tem livros com ideologias, assim, bem difíceis, né? Complicadas. Então a criança vai conseguir, peraí, essa história, mas isso aconteceu com esse personagem, não é isso que eu aprendo. Então ter essa interpretação, esse gosto pela leitura, esse interesse pela leitura, pela interpretação, não ficar ali só no que é da igreja, que isso é o mais importante, mas para que algo que venha diferente daquilo que é do cotidiano dela venha causar uma
um estranhamento, uma dúvida. Opa, não é assim, né? Então tá sendo muito bom porque eles têm percebido esses livros que a gente escolheu. Eu usei o do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, mas a parte infantil, né? Sim. É quando seu sorvete cai. A versão infantil. E a ilustração também, bem moderna. Eles já queriam se identificar. Eu sou esse, eu sou esse amigo. Ela é a linguagem que a amiguinha dela era BFF. Elas já entenderam tudo, sabe? Então, a gente está fazendo o Clube do Livro para continuar essa questão de perceber eles enquanto crianças modernas, conectadas, mas também para que a gente possa infiltrar na mente deles, né, a verdade, independente do culto e da Bíblia, mas que a gente precisa viver a palavra em todos os lugares, né? Excelente. Eu tenho eu acho que eu até contei essa história para a Grace quando aconteceu, né? Eu lembro que passou um tempo, era um domingo de manhã, preparando para a escola dominical, e o Bernardo estava capotado, assim, geralmente ele acorda cedo, assim, e o dia estava meio chuvoso, assim, e tal. Eu pensei assim, não vou levar ele hoje. Isso aí. Eu olhei assim, não, ele tá dormindo, não vou deixar ele em casa. Me arrumei e tal, fui pra igreja. E eu ia dar aula, eu acho que jovens, não lembro. Eu ia ministrar uma aula, eu tava meio corrido, queria chegar antes e tal. E eu vendo que eu dando aula, eu olhava meu celular em cima lá no Jovens, não foi no Jovens, tem o barril lá, o latão, e meu celular piscando, mensagem da Priscila. Só que, se fosse urgente, ela teria me ligado. Tal. Então, quando acabou a aula, era do Bernardo. E mandando mensagem chorando. Porque desesperado ele. E aí eu cheguei a mensagem assim, e já consegui, gravou um vídeo assim, chorando. Por que tu fizesse isso comigo? Porque a escola dominical é muito importante para mim. Sim. E só não podia ter me deixado em casa, tinha que ter me levado e tal. Eu cheguei em casa, conversei com ele e tal, ele ficou triste. Aí eu pedi perdão pra ele, aquela coisa toda. Só que aquilo ali, eu fiquei feliz, assim. Eu falei assim, poxa, eu não dei a importância da escola, o que a escola tinha pra ele, como realmente tem. Como ele já tem o sentido que é importante. E aí entra a questão que a gente pode caminhar, que vocês conseguem, como professores ali, fazer mensurar isso, de até quanto que a criança está ali, e talvez inicialmente pela questão de estar em grupo, estar com as crianças, e até que ponto vai despertando esse desejo, não só de estar com os amigos, mas de estar na igreja estudando, aprendendo. É possível olhar e com o tempo mensurar essa diferença, esse intuito, esse desejo, esse crescimento deles, que são crianças, não podemos esquecer que são crianças, né? Sim. O que a gente vê, assim, né, Miguel, a gente precisa ser intencional. Se eles estão ali e já estão transformados, se eles nasceram de novo, se eles são de fato, isso a gente às vezes não vai conseguir mensurar, né? Talvez a Ana, como professora, consiga explicar um pouco melhor. Mas nós não podemos perder a oportunidade. Sim. A gente tem que, em todo momento, ser intencional, em todo momento ministrar, todo momento que nosso encontro com as crianças seja um momento de ministração, de princípio bíblico. Por exemplo, eu vejo ali os maiores, né? Eu estava sentindo eles muito... eles precisavam ser mais humildes, né? Eu tinha que falar com eles sobre humildade. Porque eles são indiferentes um com o outro, grosseiros, sempre tem um que quer se achar melhor do que o outro, isso estava me incomodando. Então eu trouxe uma ministração com eles, né, falando sobre humildade, e na verdade Deus me fez entender que não, Grace, eles são crianças, e eles são amáveis, sim, naquele, né, ímpeto deles, né? Mas eles me mostraram lições assim diferentes nessa última quinta-feira. Tinha um menino novo, eles foram recíprocos com o menino, na hora de repartir o presente. Então Deus, né? Óbvio que Deus me movimentou para eu trabalhar essas 2 semanas sobre humildade, mas de fato eles provaram que eles entenderam, né? Que eles
são humildes. Eles entenderam o que é Só que, o que só é que ainda servir. são crianças, né? Mas que são crianças. Você nunca vai entrar numa sala com crianças e vai ser 100% em silêncio. Sempre vai ter um conversando, um olhando, mas você tem que usar, né, a criatividade, você tem que usar a habilidade de comunicação para chamar a atenção deles. E daí até a gente gostaria de falar um pouquinho do nosso trabalho enquanto campo, né? Sim. Porque nós começamos em 2021 e é uma experiência nova, né? A nível campo, eu já tinha sido coordenadora, mas lá da minha cidade de Cabo Frio de Baixo, né? É bem pequenininha. Então, com congregações menores aqui de Itajaí. Então, aqui é diferente. Então, a gente tem que pensar a nível macro. Como que a gente vai conseguir fazer um trabalho, né, unificado, integrado? Então, no primeiro ano, a gente foi mais de conhecer a nossa realidade, estar mais próximo delas, fazer reunião e trazer as coordenações, né, para a sede, para a gente conversar, fazer visitas e conhecer. O que a gente via em muitos locais ainda era brincadeiras, era levar as crianças só para ensaiar, para cantar no culto. Então, era isso que era o princípio, né? E se a gente quer, de fato, ser um ministério, né, um departamento valorizado, nós temos que mostrar que, de fato, nós conhecemos Bíblia, que nós oramos e que, de fato, faz a diferença lá na sala. Né, que as crianças saiam impactadas, que pais, assim como vocês, vejam os frutos deles, mesmo que às vezes sejam pequenininhos, né, hoje, mas você já veja a diferença, que eles compreendem a palavra, conseguem replicar, né? Nós temos que mudar. Nós temos também que se portar como obreiros, né, da casa do Senhor. Vejo que a gente não é tão valorizado porque não existe pastores de criança, né? A gente às vezes vê pastores integrados em vários departamentos, mas infantil, ainda na Assembleia, isso não é comum, né? Não tem muita visibilidade. Mas quem que conhece o Ministério Infantil? Somos nós. Então, nós temos que dar a visibilidade que a gente quer. Se a gente continuar na sala de aula dançando a musiquinha lá do pinguim, do canguru, não vamos ter visibilidade. Se ficar só nisso... Não... Se ficar só nisso, as crianças não vai ter mudança, as crianças não vão ter nada para apresentar e a gente vai continuar sempre escondidos, lá no porão da igreja. Então, a gente começou com essa intenção de apresentar o curso de qualificação, porque não adianta você reunir o pessoal, fazer uma palestra e achar que entenderam. Não adianta. Né? Na área da gestão, a gente vai ver que treinamento, né, ele é muito... contínuo, né? Tem que ser contínuo, porque para resolver o problema é muito pequeno. Com um treinamento, você acha que, não, eu fiz um treinamento, o povo entendeu tudo. Não, engano seu, né? Então, você tem que estar supervisionando, acompanhando diretamente. Então, o curso de qualificação era a intenção de a gente estudar de uma forma sistematizada o que é discipulado, o que é evangelização de crianças. Então, a gente usou um livro do CPAD como base e os professores, a gente convidou os professores foram muito mais além do que o livro, assim, mas com mais profundidade. Então, são 9 módulos, 13 aulas que a gente ministrou, estudou o que é a criança, estudou que o professor ele tem que ser salvo, ele tem que ser batizado nas águas, porque em muitos lugares ainda tinha pessoas cuidando de crianças que não eram batizadas nas águas. Não tinham tido nenhum... Que não, precisa de alguém, tem alguém, qualquer um que esteja disponível já serve. Uma babá, né? Até Eles mesmo querem adolescente, crianças. Adolescente Sim. Na liderança. Então, a gente até também, né? permite envolver adolescentes, porque os adolescentes têm que se envolver, como auxílio, né? Mas eles coordenar departamento não dá para ser menor de idade, né? Tem que ser, é o mínimo, né, que se espera, porque já entende que já, né, já foi batizado nas águas, já tem uma responsabilidade. Uma questão de maturidade também, né? Embora seja um departamento infantil, tu vai tratar com crianças, Sim. mas é necessário de quem está ali na gestão Sim. uma maturidade mínima, né? Sim. Então, acho que eu falo assim, ó. Olha, eu encaro uma sala com adulto, com um jovem, com adolescente. Já dei algumas aulas para adolescente, já tem dificuldade, porque eles ficam te olhando e eles não interagem tanto, então não consegue ter aquele feedback de como é que as coisas estão andando. Sim. Mas com criança, eu entendo, assim, com todo respeito, assim, é um chamado específico.
Sim. É o chamado específico. Sim. Porque não é fácil. Aquele dia eu tive lá, a Grace me convidou para ir fazer um louvor. Isso, com a gente está trazendo os pais de alguma Isso forma aí, para tem que trazer. louvar, para É. ministrar. E eu olhei e falei assim, cara, não é fácil, cara. Não. Não é fácil, assim, Eu só sabe? vi o Miguel assim, quantos louvores? Que não é... Mas sabe o que é? E isso chama uma verdade. A gente se prepara muito para lidar com adultos, Sim. com adolescentes que sejam, os jovens E tu tá principalmente. acostumado também a forma como os adultos agem e reagem, Sim, entendeu? mas a gente não se prepara, e aí, indo já lá atrás, nem como exercer paternidade de acordo com os princípios bíblicos. Por quê? É aquele princípio bem claro. Se tu é pai, automaticamente tu deveria ter uma desenvoltura melhor nessa área, porque você tem que exercer isso, cobrado por Deus. Então, por que a gente tem dificuldade? Porque a gente terceiriza. Porque a gente foi devagarinho, né? Terceiriza para a esposa. Não, quem cuida disso é a mulher. Mulher é melhor que isso. Fala com a tua mãe. Isso, o que cabe a mim envolver-me, Sim. né? E é um desafio. É um desafio. Acho que até a pergunta que nós estaríamos aqui, que tem na pauta é: são as dificuldades que vocês têm com os pais para entenderem o que tem sido feito lá e o como eles podem ser úteis ou participativos nesse envolvimento, né? Esse projeto que tu estás falando a nível de campo só que é aquilo que a gente está olhando macro para alcançar as professoras, mas tem um macro ainda que é a paternidade, que também precisa ser acompanhado, que é um desafio gigantesco. Sim. Mas antes de partir para isso, talvez para te finalizar, não sei se a Ana, lembrei o teu nome, Ana, tu viu? Vai falar mais alguma coisa também sobre esse negócio. Vocês começaram com essa capacitação, estão seguindo um padrão para trazer essa percepção que precisa ser uma pessoa adulta, cristã, com maturidade suficiente para criar outros filhos, porque é aquilo que tu falou, tá levando crianças a Cristo. Não é um lazer, não é um passatempo, né? Não é um playground. Se você vai lá, só deixa o seu filho. Não. Ali, as professores, as pessoas envolvidas estão orando, estão se capacitando para levar essas crianças a amarem Jesus tanto quanto seus pais já o amam, né? Então, fenomenal esse projeto aí de capacitação. Acho que temos que continuar. Estamos longe do ideal ainda. Temos que ir avançando para alcançar o máximo número de pessoas. Envolver. E a gente na sede, eu posso falar porque eu acabo estando um pouco envolvido. Meus filhos estão ali. A gente já vê adolescentes tendo auxiliares ali auxiliando. Aqui nós temos os nossos pessoal do backstage envolvido no ministério, as suas esposas envolvidas também. E isso é muito legal, né? E como é importante porque é a próxima geração que virá substituir vocês, substituirá nós. Né? E a gente esquece disso. A gente só nota quando o negócio está ficando feio. Conforme o Miguel iniciou a última pergunta, sobre mensurar o trabalho, se a gente tem visto já a diferença, o aprendizado das crianças, algumas vezes sim. E outras a gente vai na questão de que a gente tem estudado a respeito de teoria de aprendizagem e tudo mais, a respeito de que algumas situações podem não fazer sentido, vamos dizer assim, concretamente na vida deles naquele momento. Mas é uma verdade bíblica que está sendo implantada na mente da criança, no coração. Não tem um efeito imediato. Pode não ter um efeito imediato, mas eu acho que isso até por experiência na nossa vida, né? Muitas coisas nós aprendemos por meio de, num culto, numa escola bíblica, ou até por meio de exemplo dos mais velhos, né? Dos nossos pais. Nós aprendemos e vimos acontecer e naquele momento não fez muito sentido. Aí depois, quando você cresceu, adolescente, adulto, casado, por isso que meu pai fazia isso. Minha avó já dizia aquilo. É uma semente que está lá, que talvez só germine em um momento específico. No momento, né? do pecado, que o pecado vem, a criança vai estar lembrando aquela verdade bíblica, vai vir à tona, né, na mente daquela criança. Então, alguns frutos são imediatos, nós já percebemos, mas outros só a eternidade que vai revelar. Né? Maravilha. Uma pergunta. Quando vocês fazem o planejamento de vocês, e aí a nível campo, ou também a nível local na congregação, vocês eles têm um embasamento, um vínculo direto com o tema local da igreja. Por exemplo, nesse ano, nossa igreja trabalha com o tema por uma vida missional, né? Ou por ser um trabalho um pouco mais específico do departamento infantil, vocês fazem um planejamento cíclico, né? Porque eu entendo que a igreja, como macro, né? Tu está tratando com as mesmas pessoas todo ano, e
teoricamente vão vir novas pessoas, mas as pessoas que estão ali ano que vem, tu vai tratar de novo aquelas pessoas. Então, tu não pode ter um ensino cíclico, porque senão tu vai estar repetindo todo ano a mesma coisa. Mas quando a gente está com o departamento infantil, ele tem uma rotatividade natural, porque ele é por idade, né? Tem um limite de idade. Então, automaticamente vai chegar uma hora que tu vai ter que repetir as doutrinas básicas da fé, tudo mais, até porque são crianças novas que entraram no curso, nas aulas. É que nós temos formas diferentes de trabalhar, né? No caso, essa questão de estar seguindo uma sequência seria mais o ensino sistematizado do que discípulos. Então, nós temos ali a parte do culto infantil, nós temos um plano, aí sim aliado ao plano anual da igreja. Também tem uma sequência, mas aí é uma sequência anual. E daí essa sequência, ela serve para todas as congregações, porque nós vamos trazer alguns temas, verdades bíblicas, alguns objetivos semanais, e aquela coordenadora vai estar alinhando à realidade dela. Né? Por exemplo, nós fizemos agora em outubro um trabalho evangelístico. Né? Foram, na verdade, 3 trabalhos evangelísticos simultâneos, um em cada bairro. E tínhamos em comum o tema, né? Mas cada uma abordou de maneira diferente. Eu, por exemplo, trabalhei o plano da salvação. A Grace trabalhou o filho pródigo, né, Grace? Então, a Madalena também foi o plano da salvação, porque era sobre Deus de amor, né? A Grace já trouxe a parte do filho pródigo, Deus Pai, que ama, que perdoa, né? E nós, como era um evento evangelístico, e para nós pegou bastante crianças não crentes, né? Nós fomos nas casas, evangelismo casa a casa, então trazemos o plano da salvação. Então temos esse plano anual, sim, aliado ao projeto da igreja, mas cada congregação vai estar usando método, estratégia e recurso dentro do tema, conforme a sua realidade. Abordagem... E até os projetos têm distintos, porque como foi falado no começo, o que discípulos pega um grupo de pessoas diferente do domingo, porque o domingo, como acaba sendo muito, muitas vezes muda muitas pessoas, visita, as crianças não vêm, né? Quebra também. Né? É tipo aquilo que a gente tá vivendo hoje, né? Tem aquelas séries que tu vê que elas são conectadas capítulo a capítulo, tem aquela série que cada capítulo finaliza. Então são projetos de acordo com a necessidade, né? Então fica o que discípulos uma questão mais sistemática e provavelmente cíclica, né? Quando vem uma turma nova, starta do começo das doutrinas e os cultos e reuniões reguladas, geralmente final de semana, aí são abordado o tema junto com o plano central da igreja. Assim como a igreja tem diferença, por exemplo, o culto de doutrina na terça, né? Noite da Vitória. Na quinta-feira, né? Sempre tem ali um convite para trazer um amigo e tudo mais, então sempre aquela ministração é voltada, né, aos visitantes, mais evangelística. Nós também mudamos a estratégia conforme o dia da semana. Eu acho que a Grace poderia comentar sobre algumas estratégias que foram usadas de domingo, né? Em 2021, ano passado, a gente falou de avivamento. A gente tratou das vitaminas do avivamento. Então, cada mês, as crianças recebiam uma vitamina. A vitamina da fé, a vitamina do amor. Então, cada mês tinham, e as professoras tinham que trabalhar um tema relacionado àquela vitamina. Então, elas procuravam texto bíblico, né, que falasse sobre fé, no outro mês sobre amor, no outro mês sobre perdão. E daí, assim, a gente ministrou 12 vitaminas do avivamento. E daí, este ano, a gente trouxe mais um estudo, a gente utilizou a metodologia, né, da Flávia Grégio, né, que é uma pedagoga, escritora, que tem, né, um trabalho sobre planejamento, e daí todas as congregações utilizam o mesmo tema. Então, no mês de outubro era o mês extraordinário. Então, a gente estava falando sobre Deus Pai, Deus Amor, todas as congregações, né? A gente deu a base bíblica, uma ideia central, um versículo para memorizar. Então, induzindo, né, que todas as congregações, né, reúnam suas crianças para um culto e com tema. Então, se eu for lá no São Vicente, é para que a gente seja ministrada. Se eu vir aqui na sede, a gente está trabalhando o mesmo tema. Para chegar no mesmo alvo, como aquela visão de que nós somos um grupo só, mesmo que seja disseminado geograficamente em distintos lugares, o departamento infantil tem um único alvo e nós vamos caminhar isso no nível de campo. Isso. Né? Então a gente trabalhou e no próximo ano da mesma forma, né? Vai dar um spoiler esse ano ou não? Vai dar spoiler? Pode falar, fica à vontade. Nós recebemos o tema, né, da igreja, né, chamados para servir. Então o intuito é trabalhar, né,
esse tema com as crianças, chamados para servir, mas falarmos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Deus tem me movido muito, né, para a gente falar para as nossas crianças sobre o Espírito Santo, sobre viver o sobrenatural, porque a gente acredita que as nossas crianças precisam ir a águas mais profundas, né? Nós somos uma igreja pentecostal, nós sabemos que se elas sentem, né, desde pequena, né, o sobrenatural de Deus, o Espírito Santo, acreditamos que elas não deixarão Cristo na adolescência ou na juventude. A gente, né, livros, né, falam sobre isso, autores falam isso, que as crianças que aceitam a Jesus na infância, que sentem, né, de verdade o sobrenatural de Deus, elas continuam, né, mesmo servindo a Deus na fase adulta. Legal. Não, sim, bom, isso é o tema da igreja pro ano que vem, assim, mas se tu percebe até quando Cristo faz o chamado, a grande comissão, né, ele fala assim, ele dá a missão, vai para todo mundo pegar, só que aí no final ele fala assim, mas calma assim, antes de vocês saírem por aí, espera a descida do poder. Serão revestidos de poder para ser minha testemunha. Então tu vai sair para o mundo sendo testemunha de Cristo. Sim. Mas antes tu tem que ser revestido de poder para ter a autoridade, né, e capacitação de Deus. A Laura, né, ela é o meu termômetro, né? E ela anda muito curiosa sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Mãe, o que é isso, mãe? O que é isso? Então ela fica perguntando para mim. Então eu acredito que as crianças têm essa curiosidade, porque eu fui criada na igreja, eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E a gente pouco se fala sobre isso. Então a gente precisa, né, chamá-los para servir, mas a gente tem que ter revestimento, a gente tem que ter, porque senão a gente acaba sendo como o mundo, né, faz. A gente é solidário, ajuda o outro. Mas pelo padrão do mundo, né? Padrão do mundo. E engraçado que às vezes, assim, eu sempre quando eu vou, principalmente com os adolescentes, com os jovens, assim, que a gente vai ministrar alguma aula, eu gosto de fazer conceituação de palavras com eles. Então a gente a aula está falando sobre tal tema. E eu falo assim, o que vocês acham que significa essa palavra? O que vocês acham que é batismo com o Espírito Santo? Porque tu vai falar 1 hora ali sobre aquele assunto, se tem alguém ali que não entende o significado daquela palavra, o conceito daquela palavra que tu estás abordando, a tua aula foi pro ralo. Porque tu está falando um monte de coisa partindo do ponto que eles sabem aqui o significado daquilo. Então, e com a criança, tu tem que sempre partir do princípio que ela não sabe o que é as coisas. Então, tu tem que explicar o conceito. Sim. Explicar o que é. Quem é o Espírito Santo. Exatamente. E é um processo também, porque tu não pode querer jogar tudo de uma vez na que a dinâmica de ensino é que a gente... É outra pegada, né? O pessoal que nasceu na igreja já conhece o jargão. Isso não só a nível de criança, a nível de adultos também, né? Sim. Porque a gente esquece que a gente tem uma liturgia e tal, mas as pessoas que vêm de fora nem entendem por que daquilo. Sim. Né? Acho que até nós temos pouca didática nos nossos cultos, ou pensado didaticamente. Como a gente já vem de anos, uma igreja centenária, e sempre foi assim, e a metodologia antes funcionava, porque começou em casa. Então eu te ensinava, porque dava uma coisa, era que agora a gente está lá em cima do púlpito, tem uma liturgia meio que padrão, e vem pessoas distantes. Então, tu chega no final do culto, a pessoa sai com um monte de dúvida, mas tu não vai ter contato mais nenhum com ela. Né? E isso é interessante como está sendo desenvolvido ali. E é muito louco, cara. O reflexo do departamento infantil vai afetar lá na frente a igreja. Quer ver um negócio que eu acho que ver se vocês vão se identificar com isso. Eu estava conversando com um namorado da minha irmã, e ele é recém-convertido, já adulto. Nunca teve contato nenhum com o evangelho, não conhece as histórias da Bíblia. E só que ele é um cara assim, que teve encontro com Deus e está com muita sede, assim, ter ido na igreja, aquela coisa toda. E estávamos na casa do meu pai, estava conversando com ele e tal, e acabou que a gente entrou com meu pai numa conversa sobre princípios, que Deus não quebra princípios e tal, e ele na mesa, e ele começou a fazer algumas perguntas e tal, e eu comecei a fazer algumas explanações sobre princípios, como Deus não quebra princípio, aquela coisa toda. E eu fazia algumas citações, né? Aí ele falou assim, que nem, por exemplo, quando Moisés desobedeceu a Deus e bateu na rocha em vez de tocar e não sei o quê. E ele me falou assim, cara, eu não sei do que tu estás falando. Quem é Moisés? Que rocha de Beribá é essa? O que é isso? Aí eu percebi que para falar do que a gente estava querendo falar, eu tinha que fazer uma introdução para ele. E aí depois eu fiquei pensando assim, conversando com a Priscila, poxa, quantas pessoas estão nos nossos templos
ouvindo ministrações e ouvindo o pregador, a pessoa que está ministrando, fazendo uma série de referências sobre coisas e o cara não entendeu nada. Sim. Aí a gente sai da nossa missão evangelística, né? A gente acaba pregando só para quem já Exatamente. está entende, já está no contexto. Por isso que às vezes... E eu era uma das pessoas que quando um pastor subia no púlpito e começava, tipo, ele lia o texto e ele fazia aquela breve contextualização do texto, eu falava assim, o cara tá perdendo 10 minutos que ele podia estar pregando. Todo mundo já sabe isso daí. Todo mundo quem, cara pálida? Eu já sei. Exatamente. O cara que tá ali, que é da igreja, mas se tem alguém que não é, aquilo ali é extremamente importante para ele entender No último curso, né, que nós ministramos, a Grace estava ali na Itaipava, nós estamos, né, foi o último curso, elas vão fazer até o TCC delas agora no próximo sábado, né? E nós estávamos comentando e eu estava falando sobre princípios pedagógicos. Então, era essa questão só que para as crianças, né? Você entender que não é óbvio para a criança e você precisa trazer uma linguagem clara para a criança, algo contextualizado, concreto e tudo mais. Aí eu dei esse exemplo, né? Que às vezes a gente vai na igreja e tem uma ministração com palavras, com vocabulário de crente. Aí a irmã ainda comentou, ela disse, é verdade, irmã, assim que eu aceitei Jesus, o pastor falava pro meu esposo, não sei o que varão, não sei o que varão, eu achava que era um varão de cortina. Eu imaginava uma cortina bem bonita da igreja. É porque é realmente um termo que dá ambiguidade e ainda mais se a pessoa não conhece o contexto. E é só que a gente tem essa dificuldade, porque nós nascemos, né, a grande maioria, não sei, todos vocês, mas... não nasci, mas já tô 30 anos. Já estou 20 anos. As nossas crianças, elas não vão sentir tanto porque elas já estão nesse meio. Eu vejo a minha filha. Meu esposo não é de família evangélica. E às vezes estava passando por um problema difícil. Eu falava, meu Deus, Senhor, derrama o teu sangue, Senhor. Que sangue é isso? Que sangue, mulher? Tá doido? Exatamente. Que sangue. Então, esses métodos que estão sendo usados, esses projetos, vão fazer muita diferença. Tanto... e aquilo, né? O departamento infantil, ele não alcança só a criança, mas alcança a família. Sim. Eu conheci famílias lá em São Paulo, quando eu estava aqui, eles escolhiam a igreja pelo departamento infantil. Olha só. Não escolhiam a igreja necessariamente porque elas gostavam, sei lá, da cor da parede, não, tem um projeto muito bem construído para os meus filhos. Eles estão sendo bem ensinados. Porque a pessoa que está vindo da igreja, ela tem mesmo que ela não entenda toda a verdade bíblica, mas ela assim, lá meu filho vai ser ensinado coisas boas, coisas corretas. Sim. E aí eu sou pai hoje, eu entendo isso, né? Todos nós, no caso. Chega num lugar desse, tu vê um projeto bem feito, um negócio bem montado, tipo, poxa, meus filhos vão ser bem cuidados aqui, meus filhos vão ser bem ensinados aqui. Então, por mais que eu não gosto do todo da igreja ainda, que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, porque eu já conheci outras igrejas, já fui de outra denominação, sei lá, já fui de um monte de... Mas meu filho tá bem aqui. Isso é um chamariz, por isso que a gente tem... está feliz, né? Eu posso falar como obreiro integrado, pelo que tem sido desenvolvido por vocês, pelo que vocês têm, e tenho orado para que Deus dê mais sabedoria para vocês e que os pais se envolvam. Até aquela frase que eu até perguntei anteriormente. Qual é o maior desafio com os pais? Eu acho que é esse envolvimento intencional. De não serem só os indivíduos que tragam seus filhos ou contribuem financeiramente. Mas eu quero fazer parte do meu discipulado, dos meus filhos, porque é o chamado meu e vocês estão me auxiliando. Então, o que mais que eu posso fazer para que isso seja mais eficaz? Em 2022, agora, nós fizemos uma formação com a doutora Tati Lemos, que é pediatra, justamente a respeito de trazer as famílias, foi para pais e professores. Ela trouxe um tema relacionado a como alcançar essa geração alfa, né? Essas crianças que têm vindo, né? Essa geração tecnológica com informação imediata e tudo mais. E também fizemos também uma formação a respeito, André, da questão das crianças atípicas. Porque, como tu mencionou, que alguns pais escolhem a igreja pautado em como é o acolhimento do seu filho. E também a gente precisa lembrar que tem a questão das crianças também com deficiência, né? Hoje em dia tem aumentado e muito, um grupo com 30 crianças, a gente vai ter pelo menos uma, né? Já é estatística recente, que 1 para 30 é certo, né? Que tem o autismo, né? Que seria o caso que eu comentei agora. Mas existem outras também condições, né? Neurológicas, cognitivas, enfim, e que a igreja que entende, que acolhe, que traz de uma maneira especial,
aquela criança traz a família inteira, né? Porque vai numa igreja, quem sabe não tem um ambiente, o barulho, o acolhimento, ou uma estratégia com mais visuais, no caso para criança com autismo, né? Com mais visuais, mais sequência da ordem do que está acontecendo, do que irá acontecer. Poxa, né, eu consigo vir aqui congregar nessa igreja, cultuar aqui com a minha família, meu filho está bem assistido, né? Tem alguém que tem esse olhar sensível, que é responsável, que tem esse cuidado de perguntar como que a gente pode estar ficando com essa criança na sala, enfim. Então temos também essa intenção de estar alcançando também essas crianças e despertando os pais. A gente fez então essas duas palestras. Sobre o autismo foi com a irmã Miriam Patrício, né? E outras profissionais ali da área em que ela atua. Ela é psicóloga e as outras profissionais também, acho que psicóloga, psicopedagoga. E com os pais aí com a Tati Lemos. Legal. Também fizemos. Quer falar alguma coisa? Acrescentar? Estamos chegando no fim do nosso bate-papo, mas eu quero só tirar... Quer falar alguma coisinha? Tem uma pergunta que eu queria fazer para elas. Assim, até que nós fizemos uma pauta. Né? Embora a gente não tenha conseguido seguir 100% essa pauta. É normal, né? Normal, a gente sempre faz. A gente vai ter mais outros episódios com vocês, tá bom? Com certeza. Mas uma pergunta assim que eu queria botar aqui na pauta e eu queria até modificar um pouquinho ela aqui. A pergunta seria o que vocês como líderes almejam para o futuro, mas eu vou modificar essa pergunta. O que vocês entendem que seria o nível ideal assim com o departamento infantil para a nossa igreja, em termos gerais, tanto de compromisso, estrutura, metodologia, daquilo que vocês falam assim, poxa, talvez a gente conseguiria executar um excelente trabalho se as coisas fossem assim. O que vocês pensam que... A Grace a gente tem a conversa bem alinhada, assim, ó. Quer responder? Pode responder, Então, tá. ou eu respondo? A gente tem que aproveitar agora, né? Porque tá, né? Sim. Eu, a princípio, eu pensei a respeito das crianças, né? Que eu gostaria de estar formando crianças que serão os crentes do futuro, digamos assim, os cristãos do futuro. Que onde quer que eles estejam, eles possam ser diferentes, né? Que eles não sejam só esse crente que tem esse vocabulário, como a gente estava falando, que serve ali para a igreja, mas que eles possam ser claros e intencionais em tudo que eles fizerem, sendo motoristas, médicos, advogados, serviços gerais, onde eles estejam, as pessoas que... Sejam luz, que as pessoas percebam um diferencial neles, né? Isso é o que eu espero para as crianças que nós ministramos. Enquanto grupo, enquanto professores, a Grace tinha comentado algumas coisas que eu gostaria que ela falasse a respeito de ter obreiros mesmo, né, integrados, né, com liderança infantil, famílias, o casal, né, aquilo que a gente já vem... Na coordenação está eu e a Ana e a Madá, né? Nós somos 3 na coordenação geral, mas a nível campo nós somos mais de 150 mulheres, né? A maioria mulheres, deve ter uns 2, 3 que estão ali, né, como professores. Então, a gente tem uma equipe bem grande, a gente sofre muito com rotatividade de professores. Ainda é muito custoso, né? As equipes são pequenas. Então, o meu sonho é que nós tenhamos, né, futuramente, obreiros integrados, né, no Ministério Infantil. Que nós tenhamos, né, um grupo estruturado, que também esses professores entendam o propósito deles. Eu estou com 40 anos, será que eu ainda não sei qual é o meu propósito nessa vida? Né? Eu sempre estive envolvida com ensino. É isso, é onde Deus quer me usar. Eu fui e voltei para o departamento infantil. Não consegue fugir, né? É este o meu propósito de vida. E é nele que eu tenho que investir. Então, eu quero muito que as pessoas entendam o seu propósito de vida. Invistam nisso. Que mesmo que eu não esteja na coordenação, mas eu continue envolvida, né, na formação de crianças, educando crianças, levando crianças a Cristo. E, consequentemente, envolvendo as famílias. Então, meu sonho é que a gente tenha, né, pastores de crianças integrados, pensando macro, conhecendo a realidade das congregações, que as igrejas tenham estrutura para as crianças, que tenham, né, que tenham luminosidade, que tenha bancos, cadeiras
né, próprios para crianças. É o mínimo, né, que se espera, né? Que a gente tenha condições de fazer um planejamento e seguir esse planejamento, porque não dá para assim, encheu a igreja, tem que tirar as crianças daqui. Não dá. O professor não trabalha apenas com uma Bíblia embaixo do braço, né? O professor ele tem que estudar, ele tem que ter preparo. Muitas vezes o professor só fica na escala, só tem 1 ou 2, e daí dessa forma ele cansa. A gente está ali cansando aquele obreiro, né? E não dá, a gente precisa ter suporte. Então, que os obreiros da igreja entendam isso, né? E também dividam escala, porque você vai ministrar. E invistam, né? Invistam nisso, ajudem o professor, não achem que ele está ali só para cuidar dos filhos dos irmãos, não é. Então, o nosso trabalho enquanto coordenação geral é preparar os professores para que eles entendam o seu verdadeiro propósito, invistam, né, no ensino, na leitura, na oração. A gente precisa estar alinhado com oração. Precisam sentar com pais, fazer reuniões com pais. A gente incentiva muito que eles façam reuniões com os pais, mostrem o projeto, né? Vocês são pais fora da curva, né? Vocês se envolvem, vocês sabem o que está acontecendo, mas a maioria não quer, não pergunta, não questiona. A gente manda WhatsApp, nunca dá, né? Nunca retorna. E isso não é só fala minha, é fala dos outros, né? Professores que mandam recado e ficam no vácuo. Então, mas a gente sabe que nós servimos a Deus, e que existe uma operação, né, maligna, que em qualquer local, né, o inimigo das nossas almas não vai querer que as coisas dê certo. A gente sempre vai sofrer, independente de onde você esteja atuando. É difícil, mas tem que continuar. E outra coisa interessante, há uma dificuldade, há um desafio, há uma batalha espiritual, mas acho que o que é confortante é que saber que mesmo nessas dificuldades, na simplicidade, lá num lugar que não vai ter estrutura, o Espírito Santo age no coração daquelas crianças, mesmo na simplicidade, mesmo no desafio, mesmo na falta. E tu junta isso com uma organização adequada, que é o alvo que a gente tem, e creio que vocês têm aí para o departamento de um projeto de pessoas integrais no projeto em si, uma organização que envolva os pais e amor e intencionalidade, tu, vamos dizer assim, potencializa, ou melhor, não é nem potencializa, eu diria que tu atrapalha menos, né? Atrapalha menos aquilo que Deus já está fazendo. Sim. Então, acho que esse que é o desejo nosso, né? Eu creio que, diante do que vocês estão falando, é essa percepção. É esse desejo, o que cabe a nós que poderíamos fazer para tirar os ruídos que atrapalham as crianças de serem impactadas por Cristo. Sim. Né? Sim. E se fosse deixar aqui um conselho, assim, uma orientação para alguém que, tipo, hoje, talvez, como tu comentou, tem um desejo, talvez, de startar, de iniciar, se dispor a trabalhar no departamento infantil. Qual seria a mensagem, assim, tipo, de ânimo, de incentivo, de direção a seguir? Qual o melhor caminho para a pessoa, talvez, se preparar também? Que adianta também chegar lá, vim trabalhar no departamento infantil e querer também ser a pessoa que só fica contando a historinha, né? Então, qual seria mais ou menos o que vocês dariam como orientação, assim, caminho? O voluntariado é extenso, né? Não seria necessariamente para já iniciar como professor, né? Nós estamos formando equipes, nós temos ali, além da coordenação geral, que somos eu, a Grace e a Madalena, nós temos também as apoiadoras, né? Temos 2 irmãs no campo que nos apoiam. As apoiadoras, elas são que função? Elas são coordenadoras na localidade delas, e elas são nossas apoiadoras. Por exemplo, nós costumamos visitar congressos. Tem final de semana que tem 6, né, Grace? Sim. Aí elas conseguem estar indo. A gente vê uma necessidade pedagógica em tal congregação, como a gente já falou inicialmente, nós temos o nosso trabalho também, né? E nosso trabalho pessoal, né, profissional.
E então elas também podem estar dividindo conosco essas tarefas, de estar visitando, abençoando, orando, levando o material, trazendo ideias. Todo esse projeto que nós fazemos anual é discutido. Agora a gente vai sentar para estar discutindo esse projeto, tem o tema, né? Mas esse projeto para 2023 Então, inicialmente a gente está formando equipes, né? Então, essas irmãs da nossa localização aqui, né, que desejam entrar, elas podem estar nos procurando e inicialmente elas podem estar dando um suporte no talento que elas têm no momento. E assim refinando, né, o seu talento. Não, o meu desejo por exemplo, o meu desejo é ministrar. Então, vem como ajudante vai ficando nessa mais linha. claro, inclusive, para onde que ela se direciona, né? Irmã, não sei ministrar, mas eu faço uma comida deliciosa. Eu sou boa no artesanato, no produzir. artesanato. Nós já temos até uma equipe já de decoração. Legal, isso aí. Nós temos as meninas também adolescentes, elas queriam estar participando, elas já fizeram o curso, né? E por enquanto ainda elas não estão à frente de uma sala, mas elas são nossas ajudantes, ajudam na parte burocrática, na parte de mídias, em todas. Tem muito trabalho. Estágio, né? Tá ali, tipo, Isso. como fosse você falar, tipo, uma estagiária que acompanha ali. Convivendo, orando junto, aprendendo, fazendo curso. O estagiário seria basicamente o que a Bíblia chama de discípulo, né? Discípulo. O discipulado. É o Timóteo de Paulo, velho. Vem comigo. Até que Deus vai direcionando uma coisa. Fica olhando e aprende, né? Exatamente. Então a dica é: ore, leia a Bíblia, né? Faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Procure o pastor ou a líder, né, do departamento infantil. A gente fica muito triste, assim, porque às vezes nos falta visão. Tem preciosidade, às vezes, do nosso lado, com talentos que a gente não enxerga. Então, a gente precisa também abrir os nossos olhos, deixar de ser orgulhosa e ficar com medo de perder espaço, né? E procurar, porque às vezes tem perto de nós. Abrir as oportunidades também. Abrir oportunidades, chamar, né? Às vezes tem um pai, aquele pai que é interessado, talvez aquele pai tenha ali aquela chama, né? Pra gente poder desenvolver ele no Ministério Infantil. Então a gente tem que ter esse entendimento. Sim. Eu vim pro departamento infantil novamente, porque numa conversa com a Ana era professora. E daí a conversa vai, conversa vem, contei a história que eu já tinha no departamento infantil, e daí a Ana falou, então vem, tem vagas? Sempre tem vagas, né? Tá servindo, sempre tem. Eu que fiz a pesca milagrosa. Isso aí. Sempre tem vagas, então é isso. Bênção de Deus. Eu queria fazer uma ressalva, eu dei uma saidinha aqui, tive que ali ver uma situação, e aí o irmão Oswaldo tá aqui na frente, né? Passeando com a filha de vocês. E... ele não tá aqui, mas depois ele vai assistir, assim, cara, o irmão Oswaldo, ele é uma benção. Até nós comentamos com ele sobre um dos podcasts que a gente gravou, assim, e a gente percebe, assim, ele dá um suporte ali pro departamento infantil, né? E ele é um cara muito amável, assim. Todo mundo é aquele cara que consegue... Não tem pessoas que não gostam dele, assim, eu não conheço, todo mundo tem um carinho especial por ele. E eu vejo, assim, que aquele entendimento de chamado de missão, talvez ele não tenha o perfil para estar dentro de uma sala de aula, mas ele se esforça muito para que tudo aconteça lá. Eu vejo ele é o cara que está sempre correndo. O Severino, né? Ele não fica parado. Ele está toda hora correndo. Ele é minhas pernas. E agilizando alguma coisa, fazendo alguma coisa. E eu percebo assim que tem uma afinidade muito grande de vocês, assim, a família de vocês, todas as professoras ali. Eu vejo na época que teve a... Como é que vocês dão o nome? O negócio que tem quando é férias? EBF. Essa que é a semana. De férias, EBF. EBF, né? Uhum. Eu vejo assim, tem todo pro negócio tá ali, que eu levo meu filho na hora que é pra levar. E puxa na hora que é pra pegar. O negócio tá pronto. E quando tu olha ali a dimensão do negócio, que montar tudo aqueles brinquedos, comida para aquelas crianças, cuidar daquelas crianças, que eu fico até, eu passo mal de me colocar numa posição dessa, só de ter todas aquelas crianças lá e vocês estão ali cuidando, e ia ficar doente. Porque, né, se acontece alguma coisa com ela, eu não ia. Esse aquele cara que ele ia subir no pula-pula, desce do pula-pula, tu vai se machucar. Pula-pula daqui, pula-pula. Então, assim, eu vi assim, meu Deus, então, vocês assumem uma responsabilidade que eu vejo assim que Deus se agrada disso. O servir exige, né? E quando nós chegamos aqui no estúdio de vocês, eu tive a mesma sensação, no sentido de que, não somos só nós aqui, temos que montar tudo, tirar o fim de semana, né?
para estar servindo. Servir é isso, assim que vocês fazem de uma forma, né? Com uma linguagem, com uma demanda, e nós fazemos de outra. E a igreja vai crescendo. E a igreja vai crescendo. Não para, como que a pastora disse? Descansa só na eternidade. Descanso não é aqui. Uma coisa interessante, a gente vai finalizar, né? Mas. Tu já falou isso? Eu já falei, mas a gente não para. Mas esse é jargão de pastor, tu já sabe, não tá acostumado a mais meia Depois hora. do vou finalizar, tem meia hora. Sabe o que eu acho interessante? A gente citou e aí tu perguntou pra elas qual seria a forma que uma pessoa poderia entrar no departamento. Eu acho que a resposta será o tema do ano que vem o tempo todo. Qualquer um que está disposto a servir tem lugar para servir. A questão é, tu está disposto a servir? Então, arregaça as mangas e vem, porque tem muito trabalho, muita necessidade, e esse servir vai demandar de ti renúncias, investimento em todas as áreas, mas você está pensando na eternidade. Então, venha, que tem um espaço para você. É isso aí. Então, eu quero agradecer vocês pelo tempo de vocês. Foi o primeiro. A gente, com certeza, vão ter outros, vamos gravar outros podcasts com vocês, talvez com outras meninas também. Perfeito. Do departamento. A ideia, nossa ideia como podcast, como mais um departamento da nossa igreja. Ele Vai integrar todos. Ele é da igreja, não é meio do André. Agora, a nossa intenção, nosso objetivo é que um dia nós não estejamos aqui. É que vocês vão assim, pô, vamos gravar um podcast do departamento infantil. Vocês vão preparar a pauta, tudo, a gente só vai montar isso aqui e vocês vão entrevistar outras pessoas. Não, se Deus quiser, já vai ter montado, pelo amor de Deus. Não, no nosso caso, quando a nossa estrutura estiver pronta, né? Aí já vai estar fixo. Então, assim, vocês vão produzir, entendeu? E a igreja vai... não fez nada para que a gente fique, né? Pelo contrário, a gente quer que tenha mais pessoas fazendo. Então, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês têm feito aqui, pela disponibilidade de vir aqui. Hoje é um sábado, à tarde. Um dia lindo, sem chuva. Um dia muito bonito. Então, talvez fosse um dia que vocês fossem aproveitar com a família e tal, vocês abriram poder estar gravando. Então, a gente agradece. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, até olhar para as câmeras, deixar uma mensagem final para quem... pode olhar na central, né, Cadu? Na central, né? Para os pais, né? Ser mais curta, mais consistente. Para os pais, né, que têm filhos, e aquela mensagem motivadora aí. Sim. Para mim é uma honra participar do programa de vocês, né? E do departamento infantil da sede, já estou há tanto tempo e eu me alegro, para mim não é um fardo, é uma alegria, é uma honra. Eu amo o filho de vocês, todos eles, e as famílias também. Como nós mencionamos alguns desafios na nossa localidade ali, os nossos desafios que mencionamos é de uma visão geral, né, que a gente tem visto, mas a nossa localidade é muito abençoada. Os pais são muito parceiros, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E pela vida da Grace, minha parceira. Tem a Madá que não tá, né? A Madá tá um pouco... É o trio. É o trio. Parada do... Sei. Então, eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade de servir na igreja, né, a qual a gente foi criado e tem um maior respeito, né, que é a Igreja Assembleia de Deus. E o que Deus tem proporcionado para nós, né, o crescimento, estarmos hoje aqui, né, num programa falando do Ministério Infantil, eu acho que já é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação. E quando eu falo nossa, não é minha, né, é de mais de 150 mulheres e famílias que estão envolvidas no Ministério Infantil aqui na Assembleia de Deus de Itajaí. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Adão, que é ele que tem nos motivado, né, ele nos motiva, foi um movimento muito bom que aconteceu com a chegada dele aqui e despertou muito, né, as nossas vidas. Falar para as meninas, porque daí eu falo mais para as professoras, né, apesar de a gente ministrar para as crianças, mas eu enquanto coordenação, a gente fala mais para as meninas. Quando a gente ministra para adulto, a gente já sabe, né, com quem a gente está falando, né. Eu estou ministrando para um pastor, estou ministrando para um advogado, um médico. Para criança eu não vejo, não sei. Então eu ministro para ele sem pretensão, sem nenhum viés de interesse. Talvez ele nem vai lembrar de mim quando ficar adulto, mas saiba que nós estamos plantando uma sementinha naquela vida, e que vai frutificar, e que lá na frente a gente vai ver, né, o efeito, né, e o quanto aquela criança na sua vida, em todas as fases que ele passou, ele pôde ministrar, ele pôde trazer mais pessoas. Então o nosso trabalho não é em vão.
continue, amem esse ministério, se dediquem a esse ministério, porque ele é louvável. O Senhor, ele mencionou nas suas palavras, sempre, né, cuide dos meus pequeninos. Então, é isso. Vale a pena. Isso. Vale a pena. Muito Amém. obrigada mesmo. Amém. Vamos orar? Fechou? Posso orar? Pode. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento tão especial que tivemos aqui nessa tarde. Não sei quando essas pessoas, esses irmãos e pessoas até mesmo que nós não conhecemos vão assistir, talvez de manhã cedo, de tarde, de noite, mas sabemos que foi passado de forma simples, de forma prática, o que tem sido feito através dessas mulheres envolvidas, dessas famílias no departamento infantil da nossa igreja. E queremos louvar a Ti, Senhor, pela vida de cada um envolvido, de forma direta e de forma indireta, que eles continuem engajados, que eles continuem servindo o Teu reino, servindo essas crianças, que muitas vezes, como a Grace falou, eles não sabem o que serão essas crianças, mas eles estão plantando uma semente, eles estão investindo para que essas crianças venham ser luz e sal desse mundo. Pai, queremos Te louvar também por todo o pessoal que vai ouvir, que cada um seja impactado, Pai, que venha se mover a servir, aqueles que Te louvam, Te servem, mas que eles venham se engajar, Pai, que a nossa igreja venha crescer ainda mais no departamento infantil, venha se envolvermos como família a esse local, a esse departamento, a igreja de Itajaí, para que a gente fazer a diferença. E aqueles que também não pertencem à nossa igreja, mas têm uma comunidade que eu cultuo, que eles venham fazer a diferença, que eles venham ser impactados por esse envolvimento dessas mulheres, para que eles se sintam, então, encorajados a se envolver na comunidade que eles estão para fazer a diferença naquela localidade ou aonde Deus o enviar. Obrigado pela vida do Miguel também, da galera aí do backstage, que está sempre servindo com seus dons e talentos. Te louvamos, Senhor, porque é bom demais servir. Sabemos que nós estamos investindo em algo que é eterno. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, Se inscrever no se canal. inscrever no canal da nossa igreja. E é isso. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.